Escorpião, se você está ouvindo isso agora, não foi por acaso. Antes mesmo de entender, eu quero que você sinta. Há algo no ar. Algo mudou nos últimos dias, talvez de forma tão sutil que você quase ignorou. Mas no fundo, você percebeu. Presta atenção. Você tem sentido uma inquietação estranha? Como se algo estivesse prestes a acontecer, mas você não sabe exatamente o quê. Talvez você tenha acordado no meio da noite sem motivo aparente. Ou ficou com aquela sensação de que alguém estava pensando em você intensamente. E o mais estranho é que essa sensação não vai embora. Escorpião, isso não é imaginação. Há sinais, pequenos, silenciosos, mas insistentes. Talvez você tenha visto o mesmo número várias vezes, ou pensado em alguém, e minutos depois, algo relacionado a essa pessoa apareceu. Talvez tenha sentido um arrepio do nada, ou um peso no peito que você não consegue explicar, e mesmo tentando ignorar, isso continua voltando. Por quê? Porque há algo acontecendo, e você está no centro disso. Mas há algo que você ainda não percebeu. Essa energia não começou agora. Ela vem se formando há algum tempo. Talvez desde aquele momento em que você tomou uma decisão difícil, ou quando você se afastou de algo ou alguém que já não fazia sentido, ou até naquele instante em que você sentiu que precisava mudar, mesmo sem saber exatamente como. Tudo isso criou um movimento, uma vibração, uma mudança silenciosa no seu caminho. E agora, isso está voltando para você. Como uma onda que se afastou, mas inevitavelmente retorna com mais força. Escorpião, você já sentiu isso antes. A diferença é que agora está mais intenso, mais próximo, mais real. Presta atenção nisso. Você pode ter notado que seus pensamentos estão mais profundos, mais repetitivos, como se algo estivesse tentando mostrar uma verdade, mas você ainda não consegue ver completamente. E ao mesmo tempo, há momentos de silêncio. Momentos em que tudo parece parar, como se o tempo estivesse te observando. Isso não é vazio, é preparação, porque algo está se alinhando, algo invisível, mas poderoso, como se uma porta estivesse prestes a se abrir, como se um portal estivesse sendo ativado. E você está exatamente no ponto onde tudo se conecta. Escorpião, você não chegou aqui por acaso. Há uma energia te guiando, uma força que você não vê, mas sente. Pode chamar de universo, de karma, de anjo. O nome não importa. O que importa é que ela está agindo e está tentando te mostrar algo. Mas você precisa estar atento, porque os sinais não vêm de forma óbvia. Eles vêm através de sensações, de encontros inesperados, de pensamentos que surgem sem explicação e, principalmente, de emoções que você não consegue ignorar. Presta atenção. Você já teve a sensação de que algo estava errado, mesmo quando tudo parecia normal. Ou aquela intuição forte, dizendo para você não confiar totalmente em alguém, mesmo sem provas? Isso não é paranoia, é percepção. Escorpião, você está mais sensível agora, mais conectado. E isso acontece quando algo importante está prestes a acontecer. Mas aqui está o ponto. Nem tudo que se aproxima é visível. Há algumas coisas você só vai sentir. E quando sentir, não vai conseguir ignorar, porque vai tocar em algo profundo dentro de você, algo antigo, algo que ainda não foi resolvido, mas que agora precisa ser visto. E isso muda tudo, porque o que está vindo não é apenas uma situação, é uma revelação, mas ainda não completa, ainda não totalmente clara, como uma luz que começa a aparecer, mas ainda está envolta em sombras. Escorpião, você está entre dois mundos agora, o que você deixou para trás e o que está prestes a começar. E nesse espaço, coisas estranhas acontecem, sinais aparecem, coincidências se repetem, e o destino começa a falar mais alto. Você pode não entender ainda, mas sente, e isso já é suficiente, porque quando a intuição desperta, ela não erra, e a sua está mais forte do que nunca. Presta atenção nisso. Nos próximos momentos, você pode começar a perceber algo diferente, algo que vai chamar a sua atenção de forma imediata. Pode ser pequeno, mas vai ser significativo. E quando acontecer, você vai lembrar disso. Vai perceber que esse momento já estava sendo anunciado. Escorpião, isso não é aleatório. Não é coincidência. É um chamado, um aviso, uma preparação. Porque algo maior está se aproximando. E você precisa estar pronto. Mas ainda há uma parte que você não viu
E quando você perceber, vai entender porque tudo isso começou. Escorpião, agora que você começou a sentir, é hora de entender. Porque sinais que apareceram não vieram do nada. Eles são respostas. Respostas a algo que foi iniciado, talvez em silêncio, talvez há muito tempo. Presta atenção. Aquela pessoa que apareceu nos seus pensamentos não foi aleatório. Existe uma ligação aí, uma conexão que nunca foi totalmente quebrada. Pode ser alguém do passado, alguém que se afastou ou que você precisou deixar para trás. Mas a energia dessa pessoa voltou a se mover. E não é fraca, é intensa, como se algo dentro dela tivesse despertado de repente. E sabe o que é mais forte nisso? Essa pessoa está pensando em você, mais do que você imagina, revendo momentos, lembrando palavras, sentindo o peso do que aconteceu. E isso gerou algo, arrependimento. Sim, Escorpião, há arrependimento, mas não é um arrependimento simples. É profundo, silencioso, pesado, daqueles que não deixam a pessoa em paz. E essa energia encontrou você, mesmo sem contato, mesmo sem mensagem, porque quando a energia é real, ela atravessa qualquer distância. Mas há algo escondido, porque nem toda presença ao seu redor vem com boas intenções. Existe alguém que observa, alguém que percebeu sua mudança, sua força, sua evolução, e isso incomodou, mas não de forma direta. Essa pessoa não vai confrontar você, não vai se mostrar, vai agir em silêncio, com olhares, com pequenas atitudes, com energia, inveja, mas uma inveja disfarçada, sutil, perigosa. Escorpião, você pode já ter sentido isso, aquela sensação de que algo não encaixa, mesmo quando tudo parece normal, aquele desconforto perto de alguém específico, sem razão lógica. Isso é sua intuição, e ela não está errada, porque existe um fio energético sendo puxado ao seu redor, um fio que conecta pessoas, intenções, emoções, e você está no centro, como se estivesse no meio de uma rede invisível. De um lado, alguém que sente sua falta, do outro, alguém que não aceita sua luz, e no meio disso, o universo observando, ajustando, movendo peças. E isso ainda não é a parte mais importante, porque tudo isso está criando um cenário, um momento exato, um ponto onde tudo vai se cruzar. Presta atenção nisso. Você pode começar a perceber mudanças mais claras agora. Alguém pode tentar se aproximar, ou mandar uma mensagem inesperada, ou até aparecer de forma aparentemente casual. E quando isso acontecer, vai parecer simples, mas não é, porque esse encontro foi preparado. E aqui vai o primeiro twist. A pessoa que você achava que tinha más intenções pode não ser o problema. Na verdade, ela pode estar tentando corrigir algo, tentando voltar, não necessariamente para ficar, mas para fechar um ciclo, para dizer algo que ficou preso, para liberar uma energia que ainda te prende. E isso muda tudo, porque talvez você tenha carregado um peso que não era mais seu, mas há algo escondido, porque enquanto essa energia de retorno se aproxima, a outra presença fica mais forte, mais atenta, mais incomodada. Escorpião, alguém está observando seus movimentos, não de forma obsessiva, mas suficiente para sentir quando algo muda em você. E quando essa pessoa perceber essa aproximação, algo pode acontecer. Uma atitude inesperada, um comentário estranho, uma mudança de comportamento. E você vai sentir, mesmo que ninguém diga nada, porque sua energia vai reagir. E isso ainda não é a parte mais importante, porque no meio de tudo isso, existe uma porta energética, que está começando a se abrir. Não é física, mas você vai perceber, como uma oportunidade, como uma escolha, como um momento que parece pequeno, mas não é. E essa porta está ligada ao seu passado, mas não para de prender, para te testar. Escorpião, o karma não volta para punir, volta para ver se você mudou. E essa situação é exatamente isso, uma repetição com uma diferença. A diferença é você, porque agora você vê coisas que antes não via, sente coisas que antes ignorava e percebe intenções antes que elas revelem. E isso é poder, mas também é responsabilidade, porque quando você percebe, você não pode fingir que não sabe. E aqui vem o segundo twist. Nem tudo que volta é para ficar. Algumas coisas voltam só para te dar a chance de dizer não, de fechar, de se libertar. E essa pode ser uma dessas situações.
Mas há também outra possibilidade, uma oportunidade, algo novo, escondido dentro de algo antigo. E você só vai perceber isso se estiver realmente atento. Presta atenção nos próximos momentos. Observe, não reaja imediatamente. Sinta primeiro, porque o que está chegando vem com camadas, com intenções misturadas, com verdades escondidas. E você vai precisar da sua intuição, mais do que nunca. Escorpião, isso não é apenas sobre pessoas. É sobre você, sobre quem você se tornou, sobre o que você aceita e o que você não aceita mais. Porque o que vai a seguir vai colocar isso à prova. E quando acontecer, você vai entender. Mas ainda há algo que você precisa saber antes. Algo que ainda não foi revelado e que pode mudar completamente a forma como você vê tudo isso. Escorpião, agora você está pronto para ver o que antes estava escondido. Porque tudo isso, todos esses sinais, essas sensações, essas presenças, nunca foram sobre confundir você. Foram sobre te preparar. Presta atenção. O que realmente está acontecendo não é apenas um retorno, nem apenas um teste. É um despertar. Sim, você está despertando para algo maior. Algo que sempre esteve aí, mas que você não conseguia enxergar completamente. E sabe por quê? Porque antes você ainda estava preso. Preso a emoções antigas, a padrões repetidos, a pessoas que já não estavam alinhadas com quem você está se tornando. Mas agora, isso mudou. E é exatamente por isso que tudo começou a se mover. Escorpião, o universo não está trazendo isso de volta para te machucar. Está trazendo para te mostrar. Mostrar quando você evoluiu. Mostrar quando você já não aceita o que aceitava antes. E principalmente, mostrar o seu poder. Porque aqui está a verdade final. Essa situação que está se formando não tem controle sobre você. Você tem controle sobre ela. Isso muda tudo. Porque durante muito tempo, você reagiu, sentiu, sofreu, tentou entender, mas não tinha clareza. Agora você tem. Agora você vê. Agora você sente antes de acontecer. E isso é raro. Isso é força. Mas há algo ainda mais profundo. Presta atenção nisso. Nos próximos 3 dias, você vai receber uma confirmação. Não será algo que você precise procurar. Vai vir até você. Pode ser uma mensagem inesperada. Um encontro. Uma frase que toca exatamente no ponto que você precisava ouvir. E quando isso acontecer, não vai haver dúvida. Você vai sentir no corpo, na intuição, naquela certeza silenciosa que não precisa de explicação. E nesse momento, tudo vai se encaixar. Você vai entender porque aquela pessoa voltou, porque aquela energia apareceu, porque aquela sensação não te deixava em paz. Porque tudo isso estava te levando para esse ponto, o ponto da escolha. Escorpião, essa é a parte mais importante, porque não é sobre o que vai acontecer, é sobre o que você vai fazer quando acontecer. Você pode repetir, ou pode romper, pode voltar ao que te prendeu, ou pode finalmente se libertar. E aqui está o twist final. Você não está sendo testado para ver se você é forte. Você já é. Você está sendo colocado nessa situação para perceber isso, para ver com clareza que você não precisa mais aceitar menos do que merece, que você não precisa mais correr atrás de quem não te escolhe, que você não precisa mais carregar o peso de histórias que já terminaram. Escorpião, isso não é sobre perda, é sobre poder. E quando você entender isso, nada mais vai te abalar da mesma forma. Nada mais vai te confundir como antes, porque você vai agir com consciência, com presença, com força. Presta atenção. Quando o momento chegar, não se apresse, não reaja por impulso. Sinta, observe, porque a resposta já está dentro de você. Sempre esteve. Você só precisava chegar até aqui para enxergar. E agora você chegou. Escorpião, você não é mais a pessoa que começou esse caminho. Você passou por coisas que te quebraram, mas também te reconstruíram. Mais forte, mais consciente, mais conectado. E isso ninguém pode tirar de você. Nada pode parar. Nada pode confundir. Nada pode fazer voltar para o que você já superou. Porque agora você sabe. E quando você sabe, você não volta atrás. O que está vindo nos próximos dias não é um desafio comum. É um portal. Um momento de transição. Um ponto onde uma versão sua termina e outra começa. E essa nova versão não carrega medo, não carrega dúvida, não carrega dependência. Ela escolhe, ela decide, ela se posiciona. Escorpião, você está pronto.
mesmo que uma parte sua ainda hesite, mesmo que ainda exista um pouco de dúvida. Isso é normal, mas não é mais o que te define, porque no momento em que a confirmação chegar, tudo vai ficar claro e você vai agir diferente. E é isso que muda o seu destino. Não o que acontece, mas como você responde. Escorpião, o ciclo está se fechando e um novo está começando, mais limpo, mais verdadeiro, mais alinhado com quem você realmente é. E dessa vez, você não vai se perder, você vai se encontrar, porque tudo isso sempre foi sobre você, sobre sua evolução, sobre sua transformação, sobre sua verdade. Escorpião, o universo te escolheu